Fala pessoal, nessa questão a gente tem o seguinte logotipo, que é composto por dois círculos que são concêntricos e foram divididos em 6 setores circulares de 60 graus cada um. Concêntrico significa que tanto esse círculo menor de dentro, quanto o círculo maior, que é o externo, eles têm o mesmo centro. Aí eles foram divididos em 6 setores circulares de 60 graus, ou seja, em 6 partes que são iguais. E como resultado, né, o círculo de dentro ficou dividido em 6 partes, de novo, iguais, e a parte externa, que é uma coroa circular, né, a gente chama de coroa circular, essa região entre dois círculos, também foi dividida em 6 pedacinhos que são idênticos entre si. E aí ele pergunta qual que é a área sombreada no total. Veja, é claro que dá para você calcular qual é a medida da área de cada um desses trechos. A medida da área de cada um desses setores, né, multiplicar por 3, já que são 3 setores e 3 pedacinhos de coroa, para você calcular a área total. Mas eu acho que tem uma coisa que dá para a gente fazer nesse exercício que é mais proveitosa e mais interessante, que é o seguinte: se os setores são todos iguais, se esses trechinhos aqui de fora são todos iguais, meio que tanto faz, qual deles você pega para você fazer sua conta. Então, se eu for calcular a área desse setor, né? Se eu for calcular a área de um setor, melhor dizendo, usando como referência esse setor de cima, ou se eu for calcular a área de um setor, usando como referência esse setor aqui de baixo, eu vou chegar no mesmo resultado, porque eles são setores iguais, concorda? E se tanto faz qual setor eu pego para usar como referência no meu cálculo, eu tenho uma ideia, né? O que a gente tem que calcular no total é a área cinza, que é composta por 3 setores e 3 trechos de coroa. Por que que em vez de você calcular os 3 setores e os 3 trechinhos de coroa que estão achurados no exercício, por que que você não escolhe quais setores e quais trechos são mais convenientes você calcular? Como assim, professor? Bom, em vez de calcular 3 setores que estão longe um do outro, né, que não são vizinhos, por que que a gente não escolhe 3 setores, né, que são adjacentes um ao outro? Por exemplo, em vez de calcular esse setor, eu quero calcular esse aqui de cima, né? Me parece que ele casa melhor com esse segundo setor que já está achurado. Então esse aqui eu não vou calcular. Vou dar uma de rebelde, esse aqui eu não quero. Vou trocar por esse. Da mesma maneira, esse aqui eu não quero calcular. Eu vou trocar por esse. Dá no mesmo, né? Eles são iguais. Certo? E vou fazer a mesma coisa com os trechos. Esses dois trechos que estão marcados aí em cima, a gente calcula. Porque eles estão formando, né? Eles estão formando uma sequenciazinha contígua em relação aos setores que a gente já marcou. Esse aqui também. Esse daqui eu calculo, beleza. Só que, em vez de calcular esse pedacinho aqui de baixo, eu vou trocar por esse de cima, já que dá no mesmo, eles são iguais. E aí perceba que quando eu faço esse reposicionamento, vamos dizer assim, né? Quando eu pego essas peças, pensa que são peças móveis, você está montando no quebra-cabeça. Em vez de você pegar as peças que o exercício marcou, você pode trocar essas peças de lugar e encaixá-las de um jeito que seja mais proveitoso para o seu cálculo. Quando a gente faz isso, né? Puxa essa seta para cá, puxa esse setor para lá e puxa esse trechinho de coroa ali para cima, a gente completa com as 6 peças que a gente tinha disponíveis um semicírculo. Pô, fica muito melhor a gente calcular a área desse semicírculo do que calcular a área daquelas 6 peças que estavam soltas, certo? Então eu vou calcular a área achurada como sendo a área desse semicírculo. Dá no mesmo, certo? Tanto o meu semicírculo quanto a área que foi marcada pelo exercício são formadas pelas mesmas peças. Então, beleza. Semicírculo é o semicírculo grandão, né? O externo, que tem raio 10. Então, se eu quisesse o círculo todo, a área seria π vezes 10 ao quadrado. Mas eu não quero, eu quero só metade. Então, eu vou pegar essa área e dividir por 2. Então, π vezes 10 ao quadrado sobre 2 é a minha resposta. 10 ao quadrado é 100, dividido por 2 fica 50. Então, a resposta é 50π centímetros quadrados. Sabe onde é que aparece essa resposta? Do item C, que vai ser a sua resposta. Beleza? Então, em exercícios de áreas, às vezes é proveitoso você fazer essa ideia, né? Você colocar em execução
proposta de você dividir a figura em pedaços, pegar essas peças que foram dadas pelo exercício que você obteve e reposicionar para formar uma figura cuja área seja mais simples, mais fácil de calcular. Beleza? Espero que você tenha gostado da explicação. Até mais.